Senhor Reinaldo de Carvalho Moura, bom dia. Bom dia, senhor Reinaldo. Bom dia, senhor vereador. Bom dia. Presidente. Desculpe a demora. Obrigado pela presença. Senhor Reinaldo, eu gostaria que o senhor pudesse abrir a câmera do senhor, por favor, que eu estou abrindo a minha agora. Isso. Ok. Minha câmera está sendo aberta. Só não abre aqui no computador, mas está sendo aberta. Só um minutinho. Pois não. Senhor Reinaldo de Carvalho Moura, ex-presidente da Transfácil, o senhor será inquirido como testemunha e nessa condição de dever de dizer a verdade, sob pena de praticar crime de falso testemunho. Mais uma vez, obrigado pela presença. Só queria falar para o pessoal da técnica que a minha câmera não está abrindo. Estou tentando abrir minha câmera aqui, não consigo, tá? Muito obrigado pela presença do senhor. Senhor Reinaldo, eu vou ser bem breve nas minhas perguntas. Primeira pergunta para o senhor é proprietário de empresa de ônibus? Sim. Sim. Sou. Ok. O senhor era presidente da Transfácil, ex-presidente da Transfácil. Quando o senhor saiu da Transfácil? Eu presidi a Transfácil em 18 e 19. Ok. Consta aqui que o senhor assinou um acordo no dia 21 de dezembro com o TJ em relação ao repasse de recursos para a prefeitura. Confere? O senhor assinou esse acordo representando as empresas de ônibus? Sim. Ok. Sobre esse acordo assinado pelo senhor, no dia 21 de dezembro de 2021, diz que as empresas de ônibus teriam uma quantidade de passageiros que pudesse rodar. Quanto menos passageiros nos ônibus, mais recursos recebiam. Sendo que a partir de 4 milhões, 3, 2, 1. O senhor, como dono de empresa de ônibus em Belo Horizonte, o senhor cumpriu esse acordo? Sim. Sim? Mas o que causa estranha? O acordo, ele foi um acordo feito porque nós tivemos uma queda brusca da receita, nós perdemos 70% dos passageiros de uma hora para outra e nós fomos obrigados a continuar prestando o serviço quase que na mesma intensidade do período anterior. Tanto que esses números que estão aí, isso aí reflete a média do que vinha sendo praticado anteriormente, né? Antes da pandemia, a média era em torno de uns 49, 50 passageiros em média por viagem. E eles fizeram um escalonamento exatamente para que, primeiro, que não tinha passageiro, e segundo, também para atender a Secretaria de Saúde. Então, foi feito dentro disso, como média. Obrigado. Vereadores, vou passar perguntas. Vereador Irlamelo? Bom, primeiro, mais uma vez, bom dia, senhor Reinaldo. Quero perguntar ao senhor Reinaldo, de quem foi a ideia de solicitar esse adiantamento? De quem foi a ideia de solicitar o adiantamento? Sim. A ideia a partir de quem? Foi um caos que foi criado imediatamente. Todo mundo não era possível continuar operando sem ter um adiantamento da forma que estava sendo proposto. Me explica, senhor Reinaldo, algo que eu gostaria de entender, eu creio que os meus colegas aqui na CPI também, e principalmente a população. Anteriormente ao senhor, o Halisson esteve aqui nessa CPI e disse que até o mês de maio de 2021, dos valores pagos pela prefeitura, 10% estava sendo devolvido. E a partir de maio de 2021, 100% dos valores estão sendo devolvidos.
Como que vocês vão sobreviver repassando 100% do que vocês estão recebendo da prefeitura de volta? Qual é a mágica que vocês vão fazer para conseguir sobreviver nesse período, repassando 100% do que entra para a prefeitura? Na realidade, nós estamos repassando o recurso para a prefeitura como compromisso que foi assumido, né? Agora, nós não temos condições, não. Você pode ter certeza que daqui a pouco o sistema vai parar se continuar desse jeito. Então, o senhor está dizendo que se continuar nessa forma de repasse, as empresas não conseguem sobreviver, é isso? Não, não foi isso que eu disse, não. Eu estou falando se o sistema não for revisto, a forma de prestação do serviço, né, a forma de remuneração. Nós estamos tem... Caiu? Caiu, o meu também caiu aqui. Tá voltando. Tá voltando. Vamos deixar de cumprir o acordo, isso não. Senhor Ronaldo, por gentileza, me perdoe, senhor Reinaldo. É porque nós tivemos um problema aqui, um pique de energia. O senhor pode começar a sua resposta novamente, por favor? A questão do repasse, ela independe da condição que nós estamos. A nossa condição é uma outra situação completamente diferente. Nós tem 4 anos que nós não recebemos nenhum aumento de tarifa que está previsto no nosso contrato. A prefeitura está descumprindo o contrato com a gente. Houve uma exigência de veículos diferenciados que não constam no contrato. Ela deveria ter repassado essa diferença, não foi repassada. Então, as empresas estão numa condição de praticamente colapso. É isso que eu estou alertando ao senhor. Mas nós vamos cumprir até a gente conseguir, enquanto a gente puder cumprir o contrato com a prefeitura, nós vamos cumprir. Atualmente, vocês estão devolvendo os valores do acordo judicial ou estão devolvendo também os valores do aditivo contratual? Olha, eu não sei, porque isso não diz respeito a mim. Eu não sei como está sendo feito isso. Isso aí não diz respeito ao senhor, mas o senhor assinou o acordo. Eu assinei o acordo, sim. Como que o senhor assina um acordo e fala que o acordo não diz respeito ao senhor? A operacionalização é que não diz respeito a mim, que eu estou dizendo, vereador. Então, se o acordo for descumprido, o senhor vai ser responsabilizado por algo que o senhor não tem conhecimento. Olha, eu não sei, eu não tenho essa informação, se ele está sendo descumprido ou não. Sabe? Eu não estou dizendo que está, eu estou dizendo que se for, como o senhor assinou, o senhor é responsável, o senhor é signatário. O senhor me perguntou como é que seria a operacionalização. Eu disse ao senhor que eu não sei como está sendo. Sua empresa, senhor Reinaldo, sua empresa recebeu do dinheiro repassado pela Transfácil. O senhor não tem controle dos valores que são recebidos pela sua empresa? No meu entendimento, o acordo está sendo cumprido, porque eu já tinha dito para o senhor. Certo. É o que eu posso dizer, está cumprido. Sim, mas voltando. Segundo o senhor, então o senhor está me dizendo que a atual formatação do contrato, ela estará fazendo com que o mesmo se torne inviável, ou ele já está inviável? Eu não disse isso, não. O senhor me perguntou que se eu fiz um preâmbulo, dizendo que as empresas estavam numa situação muito difícil, e como é que vocês estão fazendo, então, para devolver o dinheiro para a prefeitura, agora tendo que pagar esse dinheiro de volta para a prefeitura. Então, eu estou esclarecendo ao senhor, esclareci, e estou voltando a falar que, na realidade, as empresas estão numa situação crítica, devido ao descumprimento do contrato que aconteceu nos últimos reajustes que deveriam ter sido feitos, é previsto no contrato, tem dia marcado para ser feito o contrato de acordo com uma forma paramétrica que não foi cumprido. Além de ter sido mudado o tipo de veículo que é utilizado em Belo Horizonte para um veículo de custo muito mais elevado. Então, o nosso contrato está desequilibrado. Então, o que eu disse e repito, é que a gente vai cumprir até quando a gente conseguir, porque na situação que se está, se não resolver essa questão anterior
a pandemia, que vem do período anterior, provavelmente as empresas vão entrar em insolvência. É isso que eu disse. Existe uma ação judicial questionando essa questão do contrato, da falta de repasse? O senhor tem conhecimento disso? Eu não entendi. Se existe uma ação judicial? O senhor está dizendo que não foram realizados os reajustes que estavam previstos no contrato, e isso está fazendo diferença em relação à execução do próprio contrato. Eu lhe pergunto, vocês ajuizaram uma ação, o consórcio, o Cetra, ajuizou uma ação, a sua empresa, para questionar a prefeitura o contrato em si? Nós temos diversos questionamentos junto à Prefeitura e à BH Trans com relação a isso. Inclusive, nós estamos tentando instaurar, que o nosso contrato prevê, né, uma arbitragem, e que até hoje nós não conseguimos instaurar a arbitragem por a Prefeitura achar que tem como resolver de outra maneira. A ação, senhor Reinaldo, que vocês ingressaram foi pedindo recurso, ou seja, vocês pediram subsídio, mas na hora o acordo foi a questão de antecipação do Vale Transporte. É claro que se tivesse vindo o subsídio, não precisava devolver. No Vale Transporte, tem que devolver. E aqui nós estamos vendo que pela conta que nós estamos fazendo, nós não chegamos ao ponto de que vocês vão conseguir devolver o valor integral. Na sua opinião, é possível devolver o valor integral que o senhor e as outras empresas receberam? Olha, eu não tenho os dados para fazer esse cálculo, não, mas eu acredito que sim. O problema é que o senhor está falando em tese, né? Mas aqui, por exemplo, o seu antecessor, o Halisson, ele apresentou números para a gente. E pelos números que ele apresentou, nós não estamos conseguindo verificar que, de fato, há uma plausibilidade de devolução desse valor dentro do prazo do contrato. Existe entre vocês algum acerto para que haja outro tipo de compensação que não a compra de vale transporte para devolução desses valores? Existe alguma outra forma? Olha, eu não tenho informação disso, não. Eu vou voltar aqui para o presidente e, conforme for, eu volto nas perguntas. Vereadora Flávia, por favor. Senhor Reinaldo, o senhor participou do acordo do TJ na qualidade de autor, correto? Sim. Ok. Por que o objeto do pedido da ação era de um subsídio no valor de 20 milhões mensais, se vocês já estavam recebendo os repasses desde março de 2020, totalizando até a data 107 milhões de reais? Por que vocês estavam pedindo 20 milhões mensais no acordo? A ação foi solicitando exatamente o valor que a gente precisava para continuar mantendo o serviço, tendo em vista o desequilíbrio gerado o número de passageiros que caiu e o número de viagens exigidas pelo poder público a mais do que era possível fazer com aquele número de passageiros. Ah, tá. Então, como vocês fizeram, então, a projeção de que os prejuízos de dezembro de 2020 até abril de 2021 continuariam na mesma proporção das planilhas e cálculos apresentados na inicial? A planilha foi feita no sentido de a gente cobrir os custos de operação imediata. Ou seja, é só questão de combustível e mão de obra. Esses valores dizem respeito a esses dois itens. Mas como que esse valor iria ser fixo? Vocês fizeram um pedido de um valor, de um repasse, sempre o mesmo, até de dezembro. Como que você sabe, por exemplo, dezembro ia ser igual a abril de 2021? Dezembro de 2020 e abril de 2021. Como que pode isso?
Presidente, O pedido interromper, foi mas uma o som média, né? A gente não tem o som como, está por exemplo, muito baixo. de fevereiro é um mês menor. A gente não pediu por mês, nós pedimos uma média. Foi o pedido, e o cálculo foi feito numa média. E como é uma previsão, a gente não tem como fazer uma previsão perfeita do jeito que você está me perguntando. Então, foi feita uma média dentro dos custos que se imagina. Se a inicial pediu subsídio até abril de 2021... Vereadora, só um minutinho, por Pois não. favor. O senhor Reinaldo, o senhor podia falar mais próximo do microfone, que nós estamos tendo dificuldade para ouvi-lo. Isso. Obrigado. Pois não. Senhor Reinaldo, se a inicial pediu subsídio até abril de 2021, por que o acordo não tem prazo final? A gente não tinha noção de que em quanto tempo a pandemia ia durar. E tanto que inicialmente o acordo estava, nós fizemos um pedido e depois lá o acordo ficou em aberto e depois foi colocado outros prazos. Até que foi o prazo final, se não me engano, junho ou julho. Eu vou ler aqui a parte do acordo. Conforme aponta o estudo em anexo, há déficit global durante o período pandêmico. O suporte financeiro mensal, equivalente a 20 milhões de reais mensais até abril, é imprescindível para a cobertura integral de pelo menos os itens de custo variáveis e de pessoal. Sem tal suporte, o serviço público de transporte coletivo entrará em colapso. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Isso foi exatamente o que motivou a gente a fazer a solicitação. Foi exatamente as nossas dificuldades. Ou seja, o pedido era fixo e mensal. É verdade, não é isso? O pedido fixo e mensal. O pedido era fixo mensal, baseado num cálculo que foi feito, né, por média. Isso é uma média, na realidade, né? E por que essa data não foi observada no acordo? Olha... Isso não é uma média, isso é fixo. A petição não fala de média. Eu estou falando que o cálculo foi feito como média, para chegar nesse valor. É isso que eu quis dizer. Senhor Reinaldo. Como eu disse antes, vereadora, por exemplo, tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 30, tem mês que tem 29, tem mês que tem feriado. Então, essas coisas são variáveis. E isso varia a oferta de serviço e o custo. Então, por isso é que eu estou dizendo para a senhora que isso é uma média. Entendeu? Então, deixar claro que foi um pedido de fixo com variáveis. Olha que absurdo, né? CPI deixar registrado, senhor presidente, que o acordo do TJ ele fez um pedido de um valor fixo, mesmo sabendo que existiam N variáveis. Né? Um pedido de 20 milhões de reais. Deferido o seu pedido. Senhor Reinaldo, a justificativa do acordo era manter o fluxo de viagens, mesmo com a queda de passageiros, não é isso? Não entendi. A justificativa do acordo no Tribunal de Justiça era: precisamos de receber um valor para manter o fluxo de viagens, mesmo com uma queda de passageiros. Não é verdade? É isso? Não foi isso, não. O que motivou foi exatamente que houve uma queda de passageiro e foi pedido uma oferta de serviço maior do que aquela que era necessária para aquele transporte daqueles passageiros. É exatamente o que eu disse. Então, manter o fluxo da viagem, mesmo que não houvesse aquela oferta de passageiros. Mas vocês diminuíram as viagens e a prefeitura continuou pagando assim. Ou seja, houve uma quebra no acordo do TJ, era manter o fluxo de viagens, a prefeitura fez os repasses, deixar só isso bem claro para quem está nos ouvindo. Existia uma condição para receber o dinheiro. A condição é manter o número de viagens
mas essa condição foi quebrada, foi interrompida e o acordo continuou sendo mantido, os repasses continuaram sendo feitos, mesmo com a queda do número de passageiros, a queda do número de viagens. O senhor confirma isso? Houve uma quebra por parte dos senhores? Não, não houve isso. A senhora está fazendo uma interpretação errada. O que foi acertado no TJ era que a gente teria que fazer uma oferta de serviço de acordo com aquela proporção que estava lá. Né? Não tinha que manter, feito a senhora está dizendo, o número de viagens, não. Não era manter, não. Era fazer uma oferta, e a oferta era pontual, né, dia a dia. Desculpa, doutor Reinaldo, mas no acordo do TJ não fala de oferta de viagem, não. Vocês receberam pelo número de passageiros. Isso não consta no acordo. A condição de receber era pelo número de passageiros. Não. A condição era pela média de passageiro transportado. Não. Não é o que consta no acordo. Olha, o acordo fala em números fixos, não fala em média. E não fala a respeito de redução do número de ônibus. Em nenhum momento fala de adequação do serviço, não. Desculpe interromper, gente, mas senão as coisas aqui vão caminhando para um lado que não é a verdade. O que fica claro é que vocês quebraram o acordo e continuaram recebendo dinheiro. O acordo foi quebrado, senhor presidente. Existe uma condição. Vereador Irlan, gostaria de... Sim, rapidamente. O senhor Reinaldo, o senhor está aqui como signatário do acordo. O acordo está falando de número de passageiros, e o senhor está dizendo outra coisa. Não dá para entender. É o senhor que assinou o acordo. Então quer dizer que o que o senhor assinou aqui não vale? É isso? É isso que o senhor está dizendo? O senhor não sabe o que assinou? Olha, eu gostaria de voltar a falar que o acordo ele se baseou numa média semanal de 4,99% de passageiros. Isso é média, mesmo que não tenha nome, porque não existe 4,99 pessoas. Né? Você tem ou 41 ou 42. Então, o acordo, a filosofia do acordo é média. E tanto é verdade que os cálculos todos foram feitos em cima de média. Então, o que eu estava dizendo, porque a senhora vereadora estava falando que a gente ia manter uma oferta, não era manter uma oferta, era manter uma média de passageiros por viagem. Essa foi a filosofia do acordo, que eu estive lá e assinei. A interpretação do senhor está equivocada, porque não é média, é número de passageiros. Então, vocês continuaram recebendo os repasses e esse acordo não foi cumprido. Foi amplamente noticiado aqui pelas reportagens, pela mídia, que os ônibus continuaram lotados. Mesmo assim, as empresas continuaram recebendo. E o senhor disse aqui na CPI que já era um sistema deficitário, ou seja, a prefeitura injetou um dinheiro aí para bancar um sistema deficitário sem a garantia que isso ia proporcionar uma qualidade de transporte para o usuário. Na verdade, senhor presidente, o maior prejudicado é o usuário do transporte coletivo. A ponta que teve que enfrentar todos os dias o transporte lotado, mesmo sabendo que o comércio dele não foi subsidiado, mesmo sabendo que estava lá em toda dificuldade para manter aí o seu trabalho, colocar pão dentro de casa, comida em cima da mesa, mas enfrentou um transporte lotado todos os dias e esse transporte sendo subsidiado pela prefeitura de números que não batem. Gostaria de deixar aqui a minha indignação. Vereador Irlan. Senhor Reinaldo, quero só voltar mais uma vez e perguntar para o senhor se o senhor está devolvendo 100%, ou seja, o senhor não está tendo lucro, como o senhor está conseguindo sobreviver para manter os ônibus funcionando? Eu gostaria que o senhor me explicasse. Às vezes o senhor tem outra fonte de receita, esses valores que foram adiantados o senhor guardou, fez uma poupança. Qual é a resposta? Olha, na realidade, o que está acontecendo é que nós estamos, feito eu falei já no começo, nós estamos indo para a insolvência, porque hoje a gente toma dinheiro emprestado,
e daqui a pouco nós não vamos conseguir mais tomar mais dinheiro emprestado para fazer frente a isso. E é exatamente por isso que houve esse adiantamento, foi uma tentativa de resolver isso, sabe? A gente tem chamado a atenção das autoridades, mas parece que a gente as pessoas não acreditam até a coisa acontecer. Não, perfeitamente, senhor Reinaldo. Olha, pode ter certeza de uma coisa. O senhor não tem aqui uma pessoa que está buscando prejudicar o seu trabalho. Não. Eu, inclusive, sou muito legalista, no sentido original. Vocês fizeram um contrato em 2008. Esse contrato, na minha opinião, foi péssimo para a cidade, mas foi feito. Se agora, o senhor está dizendo, o senhor usou a palavra, veja bem, vereadora Flávia, presidente, ele usou a palavra, estamos caminhando para a insolvência. Ou seja, nós estamos com a bomba relógio armada para qualquer momento explodir. Nós estamos com, já virou lei o projeto da extinção da Begatrans, há uma necessidade de se negociar esse contrato, eu não sei o que vai ser feito, mas nós precisamos todos aqui estar sabendo disso, que a qualquer momento a cidade de Belo Horizonte pode ficar sem transporte público. Por quê? Porque eles não estão recebendo. Ele acabou de dizer, daqui a pouco nós não conseguimos mais fazer empréstimos bancários, porque não tem mais o que dar em garantia, e eles simplesmente vão parar. A questão é, como resolver isso? Nós precisamos aí, presidente, é algo que foge até o nosso trabalho aqui, como Câmara Municipal, entrar nesse debate o quanto antes. Porque nós não podemos permitir que a Prefeitura de Belo Horizonte, ela chegue num ponto de dizer, não tem como mais ofertar serviço público de transporte na cidade. E eles estão dizendo isso porque eles receberam um adiantamento, só que eu nunca vi isso, até esse acordo também eu achei errado. Como que você, de repente, começa a devolver 10% e depois você passa a devolver 100%? Isso não tem lógica, não tem proporcionalidade, não tem lógica. O correto seria o quê? Vamos começar com 10, no mês seguinte 20, e chegar num ponto, porque a pessoa também... Você vê, vereador Juliano, o senhor que é do esporte, os acordos que estão sendo feitos com as entidades esportivas, elas reservam uma parte para subsistência. E aqui não tem. Então é lógico que isso vai acontecer, é natural que isso vai acontecer, que eles não vão suportar. Chega uma hora que eles não vão suportar. E aí quem vai pagar o pato é a população. Quem vai pagar o pato são os cidadãos que utilizam o transporte. Então, é um caso gravíssimo que hoje nós estamos tendo aqui na CPI. O nosso objetivo é justamente trazer luz para essas coisas, e essa palavra precisa ficar na mente de todos hoje aqui, a palavra insolvência. Insolvência, eu não tenho mais condições. E aí nós vamos chegar num ponto que vamos precisar, de fato, de refazer esse contrato, e aí tem todas as implicações jurídicas. Então, senhor Reinaldo, eu agradeço pela sua transparência. Nós não estamos aqui contra vocês, não. Nós estamos aqui a favor da população, dos cidadãos. Nosso objetivo aqui é que o senhor consiga ter o seu lucro, mas entregar um serviço decente. Que o senhor consiga operar cumprir o seu contrato e que a prefeitura entregue para a população um serviço decente. É isso que nós estamos esperando aqui. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Vereadora Fernanda Altoé. Boa tarde, doutor Reinaldo. Eu gostaria de fazer coro com o vereador Irlan Melo. Ninguém aqui está contra as empresas concessionárias de ônibus. A grande questão, nós tivemos uma aula na CPI da Begatrans por um procurador, mostrando que o sistema já nasceu errado, já nasceu no desequilíbrio. Mas o que nós estamos provando aqui, eu ia te fazer várias perguntas, mas eu acho que até não vai adiantar muito, já vou fazer conclusões. A pandemia foi utilizada para reequilibrar esse contrato de forma ilegal. Porque a grande verdade, o vereador Irlan, é a seguinte: o prefeito Alexandre Calil mente quando ele fala que esse dinheiro será devolvido. Porque empresas em insolvência não pagam nem direitos trabalhistas, quanto mais empréstimos mal feitos. Porque, na verdade, não foram empréstimos, né, presidente Juliano? Foram doações. Sim. E olha só,
Tudo indica que fizeram um acordo, as concessionárias e a prefeitura fizeram um acordo na justiça para o que já estava acordado, na verdade. Vejam bem, pedido da ação é subsídio, né? Muda-se para compra antecipada de passagem. O acordo é feito, assim, a jato. Eu nunca vi tantos milhões de reais gerarem uma complacência, um acordo tão rápido, né? Isso aí geralmente geram tratativas profundas e demoradas. Acabou os 25% de acréscimo contratual, secou a fonte, tem que achar uma outra forma de mandar dinheiro. E aí, se a gente parar para olhar, dia 21 de dezembro, 7 dias após o início da ação, o acordo é feito na segunda instância, não tem prazo, não tem quantidade de parcela. Quem tinha que fazer o acordo era a Transfácil, quem tinha que estar como parte na ação era a Transfácil. Só que se a Transfácil, porque ela é quem recebe dinheiro antecipado, só que se a Transfácil tivesse no acordo, o dinheiro ficaria para ela, não teria como passar para a concessionária, mas o objetivo é a concessionária. Então você faz um acordo tendo como parte uma concessionária e enfia a Transfácil lá dentro para ela poder fazer os repasses. O acordo foi homologado, né, em conjunto com a PBH. Depois tem uma petição no dia 30 de junho de 2021. Em abril tem uma petição falando que vai ser prorrogado para junho. Só que o pedido da inicial é só até abril. Para que vocês estão entrando na justiça, já está tudo acordado? Justiça é para quando tem contencioso, é para quando tem disputa. Quando já tem acordo, você faz ele, se for o caso, você leva no cartório. Você dá publicidade, você publica. E mais, um detalhe interessante, quem tiver curiosidade, entra no processo judicial eletrônico, o embargo de declaração que as empresas de ônibus entraram para não ser arquivado, não ser encerrado o processo com resolução de mérito. Todo documento que você coloca no processo judicial eletrônico vem com o nome que você salva no PDF no seu computador e lá consta assim, embargos declaratórios, Cetra e MBH, sugestão Renata. A única Renata que tem nisso aqui tudo é a doutora Renata, procuradora do município, que representa a PBH. Então, a procuradora do município dá ideia para a concessionária para ela entrar com pedido de embargos, para falar que tem que ser até junho, quando era até abril. Eu não estou entendendo. E aí a concessionária, que não tem o papel de vender crédito para a prefeitura, é quem está vendendo, quando isso é papel da Transfácil. Assim, muito complicado. Eu sinto muito, realmente, por estar colocando nessa situação extremamente constrangedora. Não há perseguição política. É documento. É documento. É processo. Está tudo errado. Eu sei que o senhor não vai ter resposta para isso. Não sei como vai ser resolvido o problema das empresas de ônibus. Mas nós, belo-horizontinos, não vamos ficar doando dinheiro, não. Tem um mundo de mendigo em Belo Horizonte. Um mundo de empresa que fechou as portas. E o prefeito falou que não treta com o empresário e que não dá subsídio. Às vezes é por isso que quando foi feito um pedido de subsídio ano passado, que foi apresentado em abril, em dezembro, o secretário Valadão falou, não tem desequilíbrio contratual, vocês já estão recebendo compra antecipada. Eu só queria concluir isso, presidente, porque ninguém explica, acredito que o doutor Reinaldo também não vai explicar. Obrigado, vereadora. Vereadora Flávia. Vereador Nicolas. Vereador Nicolas. Eu só queria, mais uma vez, que a Prefeitura de Belo Horizonte, a população de Belo Horizonte, os empresários que fizeram esse acordo, esse contrato de 2008, que se encerra em 2028, nós da comissão aqui, está claro, nítido, em relação aos repasses da Prefeitura, a conta não fecha. A Prefeitura fez um empréstimo para os donos de empresas de ônibus nessa cidade. As empresas foram beneficiadas nessa pandemia.
Enquanto vários segmentos foram prejudicados, o único segmento nessa cidade que foi beneficiado com 222 milhões de reais foram as empresas de ônibus. Nenhum outro segmento não cumpriram o acordo na justiça, não entregou o serviço, porque cortaram linha de ônibus, os ônibus continuaram lotados, a população pagando um preço. Enquanto toda a cidade teve prejuízo, eles tiveram um recurso de 222 milhões para pagar em 7 anos, sem juros, e não pagar ainda o valor que pegaram de empréstimo. O vereador Irlan fez a conta básica aqui. Ainda falta 100 milhões para pagar daqui a 7 anos. Gente, isso é um escândalo. O que foi feito em Belo Horizonte é um escândalo com as empresas de ônibus. E a população pagando um preço de uma irresponsabilidade que foi feita na nossa cidade. Essa CPI tem o dever, sim, de chamá-los e interrogá-los. E ainda fala que só pagaram 6 milhões e 600. Como só pagaram 6 milhões e 600 de volta, se está comprovado aqui no extrato o valor pago por eles? Olha, eu já vi de tudo dessa vida, mas o que eu vi aqui hoje e semana passada foi um absurdo, e mais uma vez, como diz o vereador Irlan aqui, quem vai pagar o preço é a população de Belo Horizonte. O único segmento que teve lucro em Belo Horizonte. Os donos de empresa de ônibus tiveram lucro na pandemia. Foram beneficiados com 222 milhões de reais. Se algum vereador quiser falar, se manifestar, por favor, fique à vontade. Eu gostaria só de deixar aqui a minha indignação, meu estarrecimento diante disso tudo, vereador presidente Juliano Lopes. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso tudo foi combinado. Foi combinado e foi organizado para haver um engano. Não resta dúvida, porque são tantas questões aqui que estão abertas. E esse foi um esquema organizado para enganar, e principalmente enganar a Câmara Municipal. Eles subestimaram o poder de fiscalização da Câmara Municipal. Acharam que isso ia passar batido, mas não passou e não vai passar. Não vai passar batido, nós já estamos levantando. Nós vamos fazer, vereador Irlan, eu tenho certeza, um relatório minucioso disso tudo. Subestimaram o poder de fiscalização da Câmara Municipal. Acharam que conseguiriam nos enganar. Abriram a torneira da prefeitura. Entregaram para os empresários de ônibus um empréstimo. Quantos estabelecimentos não gostariam de ter tido um empréstimo, uma ajuda, uma isenção, pelo menos, das taxas aí da prefeitura no período de pandemia? Não. A fiscalização, a guarda municipal estava lá batendo na porta dos comerciantes, mandando fechar a loja. Tudo em nome da ciência aí, de prevenir aí uma contaminação. Mas a contaminação estava nos ônibus. A contaminação estava ocorrendo em ônibus lotados de empresas subsidiadas. Então, foi realmente muito injusto com a população. Injusto uma empresas, né, um setor beneficiado para manter aí uma qualidade, não manteve. Eu gostaria só de encerrar minha fala dizendo, e quem foi contaminado e talvez, né, não tenha sobrevivido, vereador Juliano, porque não teve um transporte de qualidade. Agora ficam as dúvidas, as perguntas, mas a gente não vai conseguir realmente voltar no tempo e realmente tirar aí o prejuízo de uma vida perdida, de uma família que ficou desolada, porque um usuário foi contaminado no transporte público de Belo Horizonte, um transporte sem vergonha de uma prefeitura que realmente manteve uma sem-vergonhice de um engano, mas isso não passará aqui pela Câmara Municipal. Nós estamos atentos e de olhos abertos. Obrigado, senhor Reinaldo de Carvalho Moura, pela presença na nossa CPI. São 12 horas e 4 minutos. Declaro encerrado nossa reunião.